Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui reação em corte ao Gabeto, Renata Fã aí, né, reagindo à festa do Flamengo aí, os prêmios, né, depois de vencer o Campeonato Carioca. Fala também nesse vídeo aqui galera, sobre o novo atacante aí que o Flamengo tá sondando aí para Leonardo Jardim, que pode pintar aí no Mengão, né, nas próximas janelas. Vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui, então assista ao final e não perca nada. Sem mais enrolações, fica agora, hein galera, com o vídeo. Gente, festa carioca, acabou o campeonato e o pessoal foi lá e comemorou. O Fluminense dominou a seleção do Campeonato Carioca. 5 jogadores do clube foram escolhidos. O goleiro Fábio, também eleito craque do campeonato, o zagueiro James, o volante Martinelli, o meia Lúcio Acosta e o atacante Serna. Fico grato, né, pelo reconhecimento, dedico a todos aí que me ajudaram ao longo da competição e principalmente a Deus que concedeu saúde e força para estar em campo. Campeão estadual, o Flamengo teve 2 representantes, o zagueiro Léo Pereira e o atacante Pedro, artilheiro da competição junto com PK do Bangu. O atacante ele quer marcar gols sempre, né? Mas claro que depende de um conjunto, né? Não só do atacante, mas de toda a equipe. E se eu estou aqui hoje é por conta de todo o grupo, toda a equipe também. E compartilho com eles desse troféu, né, individual. Puma Rodrigues foi o escolhido da equipe do Vasco. A gente queria chegar um pouco mais longe, foi por um gol que não brigou nos pênaltis com o Fluminense, mas a gente está trabalhando muito e tem que conseguir resultado positivo. Matheus Julião, do Madureira, e Danilo, do Botafogo, completaram a seleção. Lucas Cruz, do Nova Iguaçu, foi eleito a revelação do campeonato. Rossi, o herói do título. Eu, pessoalmente, só joguei 2 jogos. Não posso deixar, obviamente, de parabenizar o Leo Nanete, que começou a competição, ao André, que jogou a grande quantidade de jogos, incluindo o jogo contra o Botafogo nas quartas, os 2 jogos da semifinal. Garrincha, do Bangu, recebeu o prêmio do gol mais bonito do Carioca. A super defesa foi de Neguete, goleiro do Madureira. E o melhor treinador foi Luiz Ubeldia, do Fluminense. O Flamengo ainda teve o melhor ataque, enquanto o Vasco foi a defesa menos vazada. Na chegada à premiação, o zagueiro Léo Pereira ainda falou sobre seleção brasileira. O jogador está na pré-lista de Carlo Ancelotti e vive a expectativa de vestir pela primeira vez a amarelinha. Temos muitos jogadores qualificados no Brasil e fora, então para mim já é uma vitória só de estar na pré-lista e eu espero que eu possa estar nessa convocação. Estou preparado para representar o Brasil e espero que meu nome esteja. Muito bem, minha gente. Festa, Flamengo campeão. Começou com o pé direito, um pezinho, né? Direito, Leonardo Jardim. E o Fluminense dominou a premiação como o prêmio Consolação Fábio, eleito craque do campeonato. É que tem aquela informação sobre um atacante que o Flamengo procurou. Ah, é verdade, teve essa. É boa essa, enquanto não batemos 2.000 likes. Ontem, durante a live, me chegou uma informação, até soltamos ela, né? De que é diferente a forma de trabalhar nos bastidores do Felipe Luiz e do Jardim. O Jardim abre mais a possibilidades de nomes menos conhecidos no mercado, ou seja, dá mais espaço ao departamento de scouting, por exemplo. O Felipe Luiz trabalha de forma mais em conjunto com a própria comissão técnica. O Felipe Luiz prefere nomes que ele conhece melhor, que avalia melhor ou que pessoas próximas conheçam melhor. E no caso do Leonardo Jardim, abre-se aqui a possibilidade, então, apesar da preferência, o Flamengo continua preferindo contratar um atacante de peso no meio do ano. Com o Leonardo Jardim, há a possibilidade de o departamento de scouting, até por essa liberdade, colocar alguns nomes em cima da mesa agora e o Flamengo optar por um plano B enquanto espera o plano A no meio do ano. Porque o Jardim é esse tipo de treinador, gosta de receber mais informações do departamento de scouting em relação ao mercado. O mercado está aberto no Brasil ainda por questão dos estaduais, a janela internacional não. Então, mesmo que o Flamengo venha contratar agora um plano B, alguém para ser uma sombra rápida do Pedro, aí vai a informação que eu quero partilhar agora. No começo do ano, enquanto o Felipe Luiz batia muito na tecla do Caio Jorge, porque conhecia, inclusive procurou o Caio Jorge para tentar avançar nas negociações, mas o Cruzeiro foi brecando,
colocaram na mesa do Felipe Luiz um nome que não é sonante, não é de peso, mas era um nome forte e que também custaria basicamente os mesmos valores do Caio Jorge, na casa dos 30 milhões de euros. E esse nome não foi para frente porque o Felipe Luiz, e dá para entender, são conceitos de trabalhar diferente, queria porque queria o Caio Jorge. E que se não fosse o Caio Jorge, ele preferia esperar por um outro jogador no meio do ano. O Felipe Luiz foi embora. Esse jogador é o Santiago Castro, argentino, revelado pelo velho Sarsfield, está há 2 temporadas e meia no Bolonha do futebol italiano. Enquanto o Felipe Luiz batia na tecla do Caio Jorge, e repito, dá para compreender, uma outra ala do Flamengo tentava e queria que o nome que fosse para frente como alternativa, ou pelo menos uma negociação em simultâneo, até ver até qual iria para frente, era o Santiago Castro, também na casa dos 30 e poucos milhões de euros. O Felipe Luiz descartou, o Flamengo também automaticamente colocou de lado, o Flamengo insistiu no Caio Jorge, não conseguiu e guardou o dinheiro para o meio do ano. A questão é que o Felipe Luiz foi embora, e agora só vai a minha interpretação, tá? Até então era informação pura, um nome que foi avaliado, que foi tentado, mas não foi para frente por conta dessa preferência pelo Caio Jorge, e a minha interpretação agora é, não tendo o Felipe Luiz, sendo o Leonardo Jardim um treinador que escuta um pouco mais o departamento de scouting, se porventura o Flamengo não conseguir contratar as suas prioridades no meio do ano pro ataque, eu não ficaria surpreso, repito, agora é só opinião, de o nome do Santiago Castro, argentino do Bolonha, voltar ao radar do Flamengo, porque agora o treinador é outro, o Flamengo continua com dinheiro, mas aí fica uma questão importante, não é um jogador barato. E aí não é uma informação minha, é lendo aquilo que tem saído na Itália nos últimos dias, é um jogador avaliado em quase 40 milhões de euros. Só que o Flamengo tem esse dinheiro, tinha 30 lá atrás, pagou 40 pelo Lucas Paquetá, o BAP conta para Deus e o mundo que dinheiro não falta, então se o Flamengo achar por bem e o Leonardo Jardim subscrever, poderemos, quem sabe, no meio do ano, ouvir um pouco mais sobre Santiago Castro no Flamengo. Que não é o único nome, tá? Não custa lembrar que tem vários nomes que o Flamengo avalia positivamente para o ataque. Só estou colocando aqui em questão um que foi analisado em janeiro e talvez possa vir a ser alvo novamente agora no meio do ano. 21 anos, ó. 21 anos, então é jovem o atacante. E aqui no chat um monte de conhecedor já falando assim, ó. O Rob Gol. Santiago Castro é bem melhor que o Caio Jorge. Aí quem foi aqui, ó, o Thales Souza, jogador inferior ao Caio Jorge. Então tem uma disputa. Opiniões diferentes, a gente respeita todas as opiniões. No Flamengo, meu caro Rodrigo Matos, o Leonardo Jardim chegou, no primeiro dia já foi campeão, já levantou uma taça lá e agora começa a implementar seus métodos. Entre eles, concentração, que não existia antes dos jogos com o Felipe Luiz. Os caras, assim como era na Europa, né, se apresentavam no dia do jogo, tal, almoçava e pumba, ia pro jogo. Agora não. O Leonardo Jardim implementou a concentração. Tem aquela história de não pode celular durante as refeições, alguma hora lá, também. E entre outras coisas. Isso é o quê? É uma coisa linha dura para tentar trazer os jogadores de volta? Como você entende isso? Uma reportagem hoje aqui do Igor Siqueira e também do Bruno Braz. Então, o Tironi, essa seria a primeira leitura, né? Críticas que a diretoria do Flamengo fez, o Boto falou naquela saída lá para os jogadores que eles ficaram insatisfeitos, que era de tipo da liberalidade que havia com eles, coisa até que o Léo Ortiz rebateu depois da final, falou assim, se era liberal antes, por que não falou antes, né? Ficou essa guerra de discursos aí. Só que a explicação que o Leonardo Jardim deu foi diferente. Ele falou assim, olha, o que eu tô precisando é contato com um período que eu tenho muito curto, aqui não tem muito treino, eu preciso ter mais contato com os jogadores para implementar o que eu quero, e antes o Felipe já tinha o trabalho dele andando. Então ele não deu explicação sob o ponto de vista, digamos assim, disciplinador, ele deu sob o ponto de vista que ele precisa do intensivão para começar a aplicar as ideias dele, que a gente viu na final, inclusive, tem diferenças em relação ao Felipe, né? Uma diferença de como se posicionam os volantes e os laterais, que o time do Flamengo, embora tenha se defendido melhor contra o Fluminense com essa nova postura, ficou meio confuso, porque os jogadores não estavam acostumados com esse tipo de posicionamento. O Jorginho e o Pulgar tinham que voltar e fechar mais o meio, se posicionar de uma forma diferente, os laterais se lançavam, tem uma dinâmica diferente. Então ele explicou mais por esse lado de como se fosse um intensivão para o vestibular, do que uma coisa disciplinadora de agora vamos botar ordem na casa.
Além disso, outra novidade que pintou, Arnaldo, essa você vai lembrar, porque você tem familiaridade com isso. Bilhetinhos. Leonardo Jardim manda uns bilhetinhos, olha lá, o Pulgar leu um bilhete lá na final, no campo. Quem fazia muito isso era o Osório, nos tempos do São Paulo, né? Caneta vermelha, caneta azul, aquela história. Então, bilhetinhos também estão sendo utilizados. Eu notei, o Jorginho pegou o papel e deu pro Pulgar. O Pulgar fez uma cara de que não estava entendendo porcaria nenhuma na hora do jogo, que eu fiquei até assustado, cara. Ele olhou, sabe quando ele vira o bilhetinho vertical, horizontal, olha pra lá, faz uma cara. O que esse cara tá pedindo? Cada um tem seu. Teve gente que botou como se ele né? tivesse contrariado, né? Mas eu também entendi da sua forma. Não, eu acho que ele não entendeu. Eu vi uma cara de dúvida. Isso. Quando o professor fala, vem ao quadro negro para o aluno, e ele fala, e agora, né? Você sabe que tem jogador que na hora pra fingir que não aconteceu nada, ou ele engole, tem gente que engole o papel ou coloca no shorts. O Pulgar ficou ali e tal, tentando. Assim, cada técnico tem seus métodos, né? Vale lembrar que o cara mal, como o Rodrigo falou, mal chegou, a comissão nem tinha ainda se estabelecido. Mas eu tenho grande expectativa em relação ao trabalho dele. Acho que. Calhou do primeiro jogo ser uma final Fla-Flu. E o segundo jogo, meu velho? Que coisa maravilhosa, né? O segundo jogo já ser Flamengo e Cruzeiro, com todos os seus ingredientes pelo brasileiro. Cruzeiro campeão também, com o Tite, ex-Flamengo, se reabilitando um pouco. E um duelo muito importante com o Pedro ter dado entrevista sobre a saída do Leonardo Jardim do Cruzeiro, então tem esse aperitivo, ainda bem que vai voltar o Brasileiro. O Brasileirão já volta com tudo, cara. Quarta-feira temos um baita jogo, Flamengo e Cruzeiro, mas um baita jogo, além de outros bons jogos, mas esse é o principal atrativo da rodada de meio de semana. Se eu pudesse ter um desejo essa semana, era estar no elenco do Cruzeiro, caso o Cruzeiro vença o Flamengo, para ganhar um pouquinho do bicho que o Pedrinho vai prometer pro Cruzeiro. Vai prometer pro jogador, eu acho que ele vai... Olha, ele vai E tem o elemento do Gerson também, né? O Gerson também. Tem o Gerson, exatamente, perfeito. É o Gerson no Maracanã. Ficou meio apagado por causa da pancadaria no Mineirão, mas o Gerson fez uma jogadaça no gol do Caio Jorge, né? Ele entrou ali pela ponta, cruzou uma bola na cabeça do Caio Jorge para sair o gol do título, né? Exatamente. E o próprio Caio Jorge, querendo ou não, né, que ficou namorando com o Flamengo no começo do ano, também é outra coisa, né, pro jogo. O jogo é cheio de atrativos. A gente vai mostrar daqui a pouco a rodada inteira do Campeonato Brasileiro, que começa nessa terça-feira. Mas antes, deixa eu dar um recado para você. Então é isso, galera. Chegamos mais no fim de vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vimos aí a imprensa falando um pouquinho sobre esse Flamengo, né, que tem um jogo muito importante contra o Cruzeiro, e também sobre o reforço aí que já está na mira aí do Mengão, que é o caso aí, né, deixa eu ver o nome dele aqui, Santiago Castro, né, é o jogador aí que a diretoria queria trazer ele, né, Felipe Luiz não se agradou tanto, mas é um jogador aí que é caro também, né, mas é um excelente jogador, um atacante ali, que tem uma versatilidade muito boa, e pode ser fundamental aí para brigar com o Pedro lá na frente, né. Eu acredito que esse cara agrada muito ao Leonardo Jardim por ser um cara rápido, um cara aí que está disponível ali para fazer funções lá na frente. Então, é isso. Próximo jogo muito importante contra o Cruzeiro, mas é no Maracanã. O Flamengo tem tudo para vencer esse jogo, que esses 3 pontos são importantes aí. E aí, torcedor, qual a sua opinião? Deixe um comentário aqui pra gente, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.